Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que todos estejam se cuidando bem nessa fase difícil que nós estamos passando, né? Mas eu tenho certeza que todos nós conseguiremos superar isso daí. Deixa eu só fechar a janela. Nós vamos conseguir superar essa fase, em nome de Jesus, né? Porque vocês estão vendo, eu estou apanhando. Nós conseguiremos superar essa fase, né, em nome de Jesus. Bom, gente, então, como vocês sabem, enquanto o decreto do governador estiver vigorando, né, esse decreto que fala sobre a proibição de aglomeração nas igrejas, infelizmente a gente vai ter a aula dessa maneira, tá bom? Bom, lembrando que nós temos uma atividade, que é a atividade de plano de negócios. Espero que os grupos estejam fazendo, né, que estejam desenvolvendo. Como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, esse curso ele é um curso técnico, como o curso que eu tenho dado lá na escola, né? E o que nós vamos fazer? As matérias que tiver até 4 aulas, no caso de empreendedorismo, não vai ter prova, tá? A gente vai ter alguns exercícios, algumas atividades, como por exemplo o desenvolvimento do plano de negócio, porque também precisa ter uma aprovação mínima para poder conseguir fazer, né? Matérias mais longas, aí sim a gente vai fazer uma avaliação, mas aí outras atividades também. Bom, então em relação ao plano de negócio, só reforçando, né, só ressaltando com vocês, será feito então a apresentação contando essa avaliação, será feita no dia que a gente retornar na aula presencial, tá? Mesmo que a gente passe para uma outra matéria, que é o que eu estou vendo que vai acontecer, muito provavelmente a gente continue com outra matéria aqui online, mas aí na primeira aula a gente faz essa apresentação, tá bom? Então, hoje nós vamos começar então, já estamos bem no final da matéria de empreendedorismo, mas a gente vai dando continuidade e aí eu vou aguardar a saída do decreto, né, para a gente poder continuar com a aula presencial, que é muito melhor, o rendimento ele é superior, tá bom? Então, se você estiver em casa, sentindo o coração, feche seus olhos. Senhor soberano e eterno Deus, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, essa aula, apresentamos a vida de cada aluno que está fazendo esse curso, apresentamos a vida de cada familiar que está envolvido nessa família. Senhor, que essa fase, essa pandemia possa ser superada o quanto antes, Jesus. Que vidas parem de ser perdidas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, tá bom? E a gente vai começar então a nossa matéria de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar normal, a gente vai discutindo pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Então começando, nós falamos na aula passada, nós criamos um negócio, eu falei sobre marketing, sobre brainstorming, stakeholders, né? Todos esses conceitos aí, nós falamos um pouco sobre cada um deles. Então o que a gente está falando? A matéria de empreendedorismo, ela trata sobre a questão de você montar um negócio, orientar as pessoas a abrir um negócio. Então se você tiver pensando em abrir um negócio, você tiver um negócio que já foi aberto, o intuito dessa matéria é justamente capacitar você para cuidar do seu negócio da melhor maneira possível, de uma maneira mais técnica, né? Com conhecimento, não somente abrir aleatoriamente, sem saber o que fazer. Então, o empreendedorismo trabalha justamente com isso, tá? Vocês vão ver que vão ter outras matérias também que vão ajudar, marketing, RH, tudo, mas essa matéria trata basicamente sobre isso. Então vocês vão perceber que hoje a gente vai falar um pouco sobre burocracia, né, como que são feitas como que são criadas as empresas, né, formalmente, oficialmente. Então tudo isso vai ser falado. Então nós falamos sobre brainstorming, que é aquela discussão, falamos sobre os stakeholders, que são as pessoas envolvidas, falamos de responsabilidade, falamos também sobre o marketing, enfim, nós falamos sobre tudo que envolve a criação de uma empresa. E hoje, não menos importante, nós vamos falar sobre como gerenciar a equipe. Tudo que nós falamos lá atrás
Nós falamos sobre a criação, né? O pré-criação da sua empresa. Tudo que nós falamos é o planejamento, é a parte que vem antes de criar a sua empresa. Agora nós já vamos para a parte mais prática, né? Que é você começar a gerir o seu negócio, né? A gerenciar mesmo. Então, primeira coisa que você precisa pensar na hora que você vai criar um negócio é em como gerenciar a equipe. Não é uma coisa feita totalmente aleatória, né? Então a equipe ela precisa ser feita no dia a dia. Você precisa de tempo, né? De concentração. Você precisa de várias ações. Você precisa fazer com que as pessoas acreditem na sua ideia, porque um funcionário motivado trabalha muito melhor do que um funcionário desmotivado, né? Então, você gerenciar a sua equipe não é simplesmente falar, olha, eu mando e você obedece. Você tem que ter uma técnica para isso. Então, são necessárias as seguintes ações. Então, primeira coisa, quando você vai fazer o gerenciamento da sua equipe, você tem que saber escolher a equipe, né? Então, envolve recrutamento e seleção. Isso nós vamos falar mais no RH, mas só para vocês entenderem melhor, recrutar é você pegar os currículos que tem no mercado. Então você vai criar critérios, né, dentro daquilo que você espera, e aí você vai pegar essas pessoas para poder trazer e aí sim selecionar o melhor ou os melhores, dependendo da quantidade de vaga, né? Então assim, você tem que saber escolher a equipe conforme o perfil da vaga, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que trabalha com lojas, com vendas, e eu coloco uma pessoa que fala que não gosta de trabalhar com pessoas, a coisa não vai dar certo. Então, quando você vai escolher a equipe, você tem que pensar em uma pessoa que tenha a ver com a vaga. Você tem que estabelecer critérios, né? Desde escolaridade, formação técnica, né? Personalidade, tudo isso precisa ser pensado para a vaga. Então, eu tenho um negócio que eu vou atender o público, eu preciso de alguém que converse bem, não adianta uma pessoa que não goste de se comunicar com os outros, né? Tudo isso precisa ser pensado na hora que eu for escolher a minha equipe. Eu tenho que traçar um perfil. Então, dentro da minha atividade, qual tipo de pessoa que eu preciso? Isso precisa ser pensado, tá bom? Depois nós temos os desenhos da atividade, o desenho das atividades. Então, desenhar o que cada pessoa vai fazer. Então, pegando aí o negócio das meninas que estão fazendo, do pessoal que está fazendo a loja de doces, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um confeiteiro, provavelmente, um cozinheiro, não sei, um balconista, um garçom, não sei, né? Motoboy, entregador. Cada um precisa estar definido. Cada coisa precisa, uma atividade não pode ir contra a outra atividade, né? As coisas têm que ser em concordância, tem que ser tudo certinho. Então, se eu tenho ali uma pessoa que fica na cozinha, ela vai trabalhar na cozinha, ela não vai poder atender. Assim como o atendente também não vai poder interferir na cozinha. Então, eu preciso definir isso dentro da minha empresa, né? Dentro do meu negócio. Pegando o negócio aí, por exemplo, da tabacaria, eu preciso ter um atendente, eu preciso ter um caixa, ou os meninos da do motoboy, então eu vou ter um administrador, eu vou ter uma pessoa responsável pela tecnologia, porque o sistema pode dar pane, tudo isso precisa ser pensado, né? E aí qual é a atribuição de cada atividade? Então na hora que eu vou escolher a equipe, eu vou desenhar a atividade primeiro, e aí eu vou ver lá na escolha de equipe qual é o perfil que se enquadra dentro daquilo que eu preciso. Depois disso, nós temos também o treinamento. Uma vez que eu já defini, eu preciso treinar. Por mais que a pessoa venha com conhecimento técnico, é importante você treinar e você apresentar à empresa quais são as diretrizes, o que a empresa pensa, o que a empresa faz, quem é quem dentro da empresa, para as pessoas terem a liberdade também e já saber um pouco sobre ela, né? Então isso daí precisa ser muito bem pensado. Nós temos também a liderança, então você precisa conduzir a equipe, né? A gente vai falar um pouco mais no módulo de RH, a gente tem uma matéria que é só sobre liderança, como você liderar, quais são os tipos de liderança, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho liderança e o próximo tópico, que é motivação, a gente vai trabalhar um pouco mais no RH. Mas o líder tem que fazer com que o funcionário se sinta bem, né? Fazer com que o funcionário acredite na ideia. Ele tem que motivar o funcionário. O funcionário precisa acreditar no líder. Não adianta ser um funcionário que simplesmente vai, eu vou fazer, tá. É ruim você ter um funcionário assim.
Você tem que ter um funcionário que esteja de bem com a vida, que esteja gostando do trabalho. E o seu estilo de liderança tem muito a ver com isso. Outra coisa que é muito importante, a gente também vai ter uma matéria sobre cargos e salários dentro de RH, é a remuneração. Né? Então, o dinheiro, ele é muito importante também. Você precisa ter um salário justo, né? Claro que não vá contra aquilo que a empresa pode pagar. Não adianta eu pensar, por exemplo, que eu vou faturar R$ 10.000 por mês e eu me comprometer com uma folha de pagamento de R$ 12.000. O dinheiro não vai dar, a conta não fecha. Então eu preciso ter um salário que seja justo, né? Que eu possa motivar a minha equipe, mas dentro das minhas condições financeiras. Então tudo isso precisa ser definido também. E avaliação de desempenho, né? Avaliação de desempenho você sempre vai monitorar. Por isso que as pessoas acabam sendo demitidas, né? Porque alguém sempre está avaliando o desempenho. Então, se você tem alguém ali que está avaliando, é importante também fazer esse tipo de avaliação, tá bom? Como eu falei, a gente vai ter uma matéria específica sobre liderança, mas só para vocês já ficarem sabendo, existem 3 tipos de liderança. Primeiro, a liderança autocrática, né? É aquela que o líder dá ordem e só espera o cumprimento. Faça o que eu mando e só. Não tem como oportunidade de você questionar. Nós temos o líder liberal, que ele apenas sugere, não tem qualquer ascendência sobre as pessoas, é uma coisa totalmente largada, né, livre, mas é com excesso de liberdade. Né? E tem um líder democrático, né, que é o que expõe a situação e quais são os objetivos, e aí coloca as alternativas e acaba envolvendo a equipe na decisão. Não é igual o liberal, que simplesmente não tem um líder praticamente. Né? O líder democrático ele já é aquele que faz a coisa mais toma decisão em conjunto, né? Então, por exemplo, né, um estilo de liderança nós exercemos na última aula, né? Antes de ter a nossa pausa. Nós discutimos qual era a melhor maneira de ter essas aulas à distância. Então, pelo YouTube, pelo Zoom ao vivo. Então, é bem isso que é o que a gente pensou, tá bom? Então, como eu falei, a motivação, né? Nós temos a questão da motivação, que ela é importantíssima. Então, você sempre vai trabalhar o comportamento das pessoas, né? Então, você tem que estimular a fazer algo ou se comportar em determinado rumo, né? Então, a motivação é você fazer com que a pessoa acredite também nisso, né? Eu tenho que ter prazer em fazer aquilo que eu estou fazendo. Né? Eu, por exemplo, não estou falando porque eu estou na igreja, mas eu tenho prazer de ir num culto na igreja, eu estou motivado para ir, eu estou motivado para dar o curso para vocês. Então, isso daí é porque eu faço as coisas com prazer, mas e na empresa não é diferente. O líder ele sempre tem que procurar motivar o funcionário, né? Fazer com que ele se sinta bem, com que ele queira estar lá, com que ele queira fazer as coisas, tá? Outro item que nós já falamos, a gente falou sobre gerenciar o negócio, né, gerenciando a equipe, é gerenciar a produção. Então, quando você for produzir alguma coisa, né, dentro dos nossos grupos aí, nós temos a lanchonete, né, para quem não sabe, a gente criou um outro grupo, tem a loja de doce, a tabacaria e a motoboy, lanchonete, loja de doce e tabacaria, né? Então, você tem que gerenciar a produção. Quando é produção, né, no caso dos meninos do motoboy, por exemplo, é um serviço, mas o doce, por exemplo, é produção. Então, quando você for gerenciar uma produção, você sempre tem que pensar nas seguintes situações. Primeiro, você tem que estar bem localizado. O que é estar bem localizado? Eu preciso ter a minha produção numa localização que favoreça a entrega para o meu cliente, né? Se não for uma lanchonete, por exemplo, igual as meninas da lanchonete, vai produzir, mas já vai entregar ali na hora. Mas e se eu for, por exemplo, uma empresa que faz massa para entregar para restaurantes? Eu tenho que estar estrategicamente bem localizado, porque senão eu vou gastar muito com o transporte. Isso precisa ser pensado, né? A gente tem que pensar também no arranjo físico. Então, a máquina sempre tem que estar na ordem de produção. Então, primeiro eu coloco para fazer um pão no misturador, né? Eu tenho
o armazém, o estoque, eu ponho no misturador, depois, eu tô falando, nem sei fazer pão, tá? Provavelmente depois vai para o forno e depois o estoque do produto acabado. Tem que estar nessa ordem o arranjo físico, né? Uma máquina não pode estar, por exemplo, a máquina que vai, o estoque de matéria-prima está lá na outra ponta, e daí você tem que ficar atravessando a fábrica o tempo inteiro. As pessoas vão se encontrar, a coisa não dá certo. Parece homem fazendo compra, né? O homem pega uma lista de mercado e ele vai seguindo uma por uma. Aí ele atravessa o mercado e leva 3 horas para fazer uma compra, enquanto a mulher faz o negócio em 40 minutos. É bem isso, né? Fazer um bom controle, né, um planejamento e controle de estoque no almoxarifado. Isso é importantíssimo também. Quando você faz o controle de estoque lá no almoxarifado, você não tem perdas, né? Você não deixa faltar o produto, tá bom? Então isso daí é importantíssimo, você não pode deixar faltar. Quando falo de planejamento e controle, é desde a localização até a quantidade que você vai manter. Lembrando que estoque também custa dinheiro. Então, você não pode ter muito, você corre risco de deixar os produtos estragar, tá bom? É importante também, e isso, claro, depende muito do porte da empresa, você ter um setor de compras. Por que é importante ter um setor de compras? Porque esse setor fica responsável por fazer as pesquisas de mercado, né? Então, pesquisa de preço, faz negociação e acaba comprando, né? Então, você ter alguém especializado nisso ajuda muito do que você ter uma pessoa aleatória que vai sair comprando e acaba comprando mal. Eu lembro de um exemplo, né, que eu fui fazer uma consultoria numa empresa, numa loja lá em Diadema, uma loja de cosméticos, que ela comprava os produtos dela do concorrente. Então, como que ela ia vender a um preço competitivo? Nunca, né? Porque ela não tinha uma pessoa que entendesse de compra, que fizesse uma cotação, que fosse atrás dos produtos, né? Então, ela simplesmente ia no concorrente e comprava para vender depois. Como que ela ia conseguir vender a um preço competitivo? Não dá. Então, precisa saber como você vai comprar, né? Definir os preços de produção. Então, para calcular o preço da produção, você tem que saber sempre esses itens aqui. Custo da matéria-prima, né? Então você tem que saber. Mão de obra direta e indireta, né? Os impostos, rateio de custos fixos e o markup, né? O que, que é? Que é um valor ou uma porcentagem, geralmente é uma porcentagem, né? Que adiciona ao preço de custo, né? Para chegar ao preço de venda. Então, tudo isso daqui, gente, vocês podem, depois, paralisando o vídeo, anotar, tirar foto. Eu vou mandar esses slides para vocês aqui. Vocês podem, tem que pensar nisso daqui quando você for produzir. E daí, com base nisso, você vai definir o valor lá na frente, né? Senão a coisa não vai girar. Então, eu tenho que saber quanto custa a minha matéria-prima, né? Quanto que eu tenho que pagar de mão de obra, né? Eu tenho que calcular esse valor, esse percentual aqui também, em cima do preço de custo. Quais são os impostos que eu vou pagar? Né? E aí o rateio de custos fixos, porque você tem que tudo cobrir com a produção. E aí sim, depois que você calcular isso, você vai colocar o preço do seu produto. Então, a primeira coisa que você precisa saber é, calculando isso daqui tudo, quanto custa para eu produzir o meu produto. Calculando isso tudo, colocando imposto, colocando mão de obra, custo de matéria-prima, tudo isso. Eu preciso calcular. Então, as meninas que estão aí, mais uma vez, eu vou pegar o exemplo da lanchonete agora. A lanchonete vai fazer um misto quente. Quanto custa um misto quente? Então, vai calcular o pão, mão de obra, imposto, vai calcular tudo. E aí sim você vai conseguir chegar ao seu valor de produção para aí jogar o valor do lucro. Tá? Depois que, uma vez que você gerenciou a equipe, gerenciou a produção, você vai começar a chegar no marketing. Gente, não se preocupe muito com marketing. A gente vai falando. Aqui, essa matéria de empreendedorismo, ela é uma matéria totalmente introdutória, tá? Porque lá na frente a gente vai falar especificamente sobre cada um desses itens. Então vocês viram que a gente falou de equipe, a gente vai ter um módulo só de RH. Marketing é a mesma coisa, a gente vai ter um módulo só sobre marketing. Então eu não vou me aprofundar muito. Vou dar uma passada para vocês terem uma noção, mas a gente vai ter depois um módulo específico sobre isso, tá bom? Então, você tem que sempre pensar no marketing, fidelizar o cliente. O que é o marketing? Muita gente confunde o marketing com publicidade, não é. Marketing é você estudar o mercado, né? É você entender a vontade do cliente e fazer com que ele se interesse pelo seu produto. Isso é marketing, tá? Então, você tem que encantar, ultrapassar as expectativas, fidelizar, né, o cliente para ele poder se interessar com o seu produto. E aí sim entram
vários itens, inclusive a publicidade. Você tem que pensar numa embalagem chamativa, o produto tem que ser bom, né? Você tem que oferecer uma quantidade adequada, tudo isso precisa ser pensado. O valor precisa ser interessante, conforme o público-alvo. Precisa estabelecer o público-alvo, né? Como eu dei o exemplo, se eu montar uma loja da Lacoste no Capão Redondo, ou dentro, sei lá, em qualquer área, a gente não vai conseguir ter o mesmo sucesso de venda do que eu montar lá no centro, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, tá bom? Então, o marketing ele precisa pensar em todos esses itens aqui. Produto e serviço, então, criação, desenvolvimento, adequação às necessidades do mercado. Então, eu tenho que criar, desenvolver e adequar conforme que o mercado precisa, não pode ser uma coisa aleatória, né? Eu tenho que ter uma marca. Vocês estão criando aí o plano de negócio, é importante, o empreendimento de vocês tem que ter um nome, tem que ter uma marca, isso é importantíssimo, né? Olha aqui, ó, embalagem. Você tem que criar uma embalagem que comunique, e isso a gente também vai ter uma matéria que vai falar, uma aula inteira que vai falar só sobre embalagem. Muita gente acha que embalagem é só você embrulhar de qualquer jeito, e não é. Embalagem é uma maneira de você se comunicar com o cliente, passar informações técnicas, né, de você acondicionar de maneira correta. Então, as meninas que estão fazendo aí a loja de doce, o pessoal da lanchonete que vai trabalhar com lanches, precisa ter uma embalagem chamativa, uma embalagem decente, né? Isso daí tem que ter. Preço, gente, isso daí vale para todos os negócios. O preço precisa ser um preço justo, chamativo, que dê para as pessoas, né? Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que entender o seu consumidor. Qual é a vontade do meu consumidor? Né? O que ele sente, né? Quem é o meu público-alvo? Eu vou atender o público A, eu vou atender meu público B, eu vou atender uma região mais carente. O que essa pessoa precisa? O que ela pensa em relação aos produtos, né? E o que o meu concorrente faz para atender as vontades dele? Tudo isso precisa ser pensado. Aqui é a propaganda, então você precisa pensar a maneira que você vai fazer a sua propaganda, né? Eu vou fazer por rede social, eu vou colocar um comercial na TV, eu vou colocar em revista, eu vou colocar no site, vou passar com o carro na rua avisando. Como que eu vou fazer a propaganda, né? Que tipo de estratégia de propaganda eu uso para chamar mais atenção do meu cliente? Tudo isso precisa ser pensado. Nós temos a venda também, né? Como eu vou comercializar? Eu vou vender por mercado eletrônico? Eu vou vender fisicamente? Eu vou vender de porta em porta? Isso daí precisa estar definido, tá? Promoção. Então, planejamento e desenvolvimento de eventos promocionais. Então, eu posso, às vezes, criar um dia um evento. Você tem aquelas promoções do mercado, aquelas pessoas que ficam dando degustação. Tudo isso é uma forma de promover. Outro item muito importante é a distribuição. Como que eu vou distribuir o meu produto? Ok, se eu ficar só ali na minha loja, tudo bem. Mas se eu começar a vender para fora e tiver muito cliente, como que vai ser? Né? Como que é a questão da promoção para mim? Isso daí precisa ser, da distribuição, desculpa. Eu preciso saber, eu vou precisar comprar carro, eu vou contratar uma empresa, o cliente vai retirar, tudo isso precisa ser pensado, tá? Nós temos também a questão do merchandising, que é a apresentação e disposição da mercadoria no ponto de venda. Isso também é muito importante. Como que eu vou apresentar e dispor esse produto, né? E, principalmente aqui, o atendimento ao cliente. Como que vai ser feito esse atendimento, né? Eu preciso ter um pós-venda? Gente, as pessoas acham, às vezes, que o pós-venda ele não é importante, né? Mas é mais importante do que a venda em si. Porque o pós-venda muitas vezes deixa o cliente na mão e você acaba não conseguindo, né, atender as expectativas do cliente. Então, o que é o pós-venda? É tudo que vem depois da venda. Então, assistência técnica, assistência ao cliente, uma pesquisa de satisfação, tudo isso é o pós-venda, tá? Uma vez que nós falamos sobre marketing, nós vamos falar agora sobre gerenciamento das finanças. Então, o que eu preciso saber sobre gerenciamento das finanças no meu negócio? Então, primeiro, o capital de giro. O que é o capital de giro? Tá? Nós temos dois tipos de capital de giro, que é o fixo e o de giro. Tá? Então, o capital fixo ele é investimento inicial da empresa. Então, quando eu começo, eu vou abrir a empresa, eu vou comprar as máquinas, né? Estoque, material, tudo isso é o meu capital fixo. Já o capital de giro é a quantidade de dinheiro que a empresa utiliza para movimentar o negócio. Quanto dinheiro ela precisa para manter o funcionamento. Então,
É isso daí que é o capital de giro. Então, olha, para a empresa funcionar, tirar, pagar funcionário, pagar imposto, tudo aquilo que nós falamos lá atrás, né? Comprar material, fazer propaganda, tudo isso, eu preciso de 50 mil reais por mês. Esse é o meu capital de giro, tá bom? Nós temos também o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a movimentação do caixa da empresa, né? É tudo que entra e sai, que você acaba utilizando depois, você pode utilizar até para planejamentos futuros. Então, por que planejar às vezes futuramente? Às vezes eu preciso fazer uma compra, né? Às vezes eu preciso comprar um maquinário novo. Então, dentro do meu fluxo de caixa, eu sei quanto entra, quanto sai, quanto sobra, né? E ele ajuda com isso. Aqui nós temos um exemplo aqui do fluxo de caixa. Então, olha aqui. No mês de janeiro, essa empresa não vendeu nada. De fevereiro a abril, vendeu 5 mil reais. De maio até setembro, 6 mil. E aí, outubro, novembro e dezembro aumentou. Então, durante o ano, eu tive 75 mil reais aqui de vendas que foram feitas. Peguei 4 mil, né, de empréstimo bancário e 10 mil de capital dos sócios, que era dinheiro que já estava no caixa, né? Então, somando tudo, que entrou de dinheiro foi 89 mil durante um ano. Janeiro só entrou o capital dos sócios, né? E o empréstimo bancário. Então entrou 14.500. Aí, durante os meses, até o final do ano, entrou 89 mil. Isso daqui são as entradas. Olha como o fluxo de caixa ele é interessante. Agora vem as saídas. Então, você vê que essa loja paga R$ 200 de aluguel. Cada sócio retira, na verdade, os sócios retiram R$ 1.000 por mês. Tem R$ 30 de despesa com veículo, 30 com combustível, 50 com propaganda, 30 com seguro. Passando para a próxima página. Aí vem os custos, ó. Custos comerciais, limpeza, luz, água e gás, juros bancários, provavelmente porque atrasou alguma coisa ou o juro do empréstimo, né? E aí outras despesas diversas. E salário de funcionários, R$ 1.000 também. Aqui, 2.000 porque tem um 13º. Então aqui você consegue enxergar, fica visualmente mais fácil, né? Quando você tem um fluxo de caixa, ele ajuda muito. Fica tudo mais visual para você. Você consegue enxergar de uma maneira melhor. Então, o fluxo de caixa é mais ou menos isso, tá? Não necessariamente precisa ter exatamente todos esses itens, mas ele ajuda você a calcular. É claro que aqui a gente está falando mensal. Então, para ele chegar aqui nas vendas em fevereiro, ele juntou nota fiscal, né? Ele teve que somar item a item que foi vendido para chegar a esse valor, né? Então, é claro que a gente está trabalhando com valor hipotético e dá para você trabalhar aí para trabalhar com valores redondos, mas é uma forma de demonstrar tudo que entrou e tudo que saiu dentro da sua loja ou da sua empresa, tá bom? A gente vai ter uma matéria de contabilidade, a gente vai falar um pouco mais sobre capital de giro e fluxo de caixa. Lembrando que essa matéria ela é introdutória, tá bom? Nós temos também o balanço patrimonial, que é o quê? Uma demonstração financeira. Então é uma coisa mais ou menos semelhante ao fluxo de caixa, né? Mas aqui você inclui bens, direitos e obrigações. Então você coloca o seu patrimônio, você coloca tudo dentro dele. É uma demonstração financeira, mas eu não vou entrar muito nesse assunto porque a gente vai ter balanço patrimonial em contabilidade, tá? A mesma coisa DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício. Em contabilidade, gente, quando a gente fala em exercício, é o ano inteiro. Então, por exemplo, agora, as pessoas que declaram imposto de renda estão declarando referente ao exercício de 2020. Então, tudo que você ganhou e gastou em 2020, você declara agora. Então, o exercício é um período fechado, tá? E a DRE nada mais é do que um demonstrativo financeiro, que mostra com clareza, riqueza de detalhes, tudo que aconteceu no exercício. Então, geralmente a gente trabalha com períodos fechados. Então, por exemplo, agora, se fosse, daria para a gente avaliar de 2020 para trás. 2021 eu só consigo mexer depois que terminar 31 de dezembro, tá? Mas balanço patrimonial, DRE, a gente vai ter lá em contabilidade também, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Aqui nós temos os controles, né, financeiros. Então, controle de caixa, né, que a tesouraria tem que saber o saldo bancário, você tem que sempre saber quanto tem na conta, quanto que eu tenho de dinheiro, e aí envolve também o controle da conta corrente, né? Conciliação bancária é
comparar o extrato da tesouraria com o do banco. Então, o controle de caixa e a conta corrente, eles têm que se conversar. Eu preciso saber o que realmente tem no meu controle, e aí o fluxo de caixa ele ajuda, porque ele vai me dar uma noção de quanto entrou de dinheiro, mas eu preciso saber se a conciliação bancária está batendo, na conciliação bancária, se aquilo que eu acho que tem, que está demonstrado e calculado, está na minha conta. Por que serve a conciliação bancária? A gente também vai falar sobre isso em contabilidade. Porque, gente, isso daí já é o que nós chamamos de auditoria, para saber se não teve algum tipo de desvio, né? Quando a gente fala de empresa, geralmente tem um funcionário envolvido, então você precisa saber se realmente está sendo. Às vezes não é nem um desvio por maldade, às vezes a pessoa errou num cálculo, pagou, deixou de pagar uma conta, pagou uns juros, por exemplo, e aí você precisa, com a conciliação bancária, comparar isso, tá? Nós temos contas a pagar e a receber, né? O nome já diz, então tudo que eu tenho para pagar, tudo que eu tenho para receber, o fluxo de caixa que nós acabamos de falar, controle dos ativos circulantes, a gente também vai falar sobre isso em contabilidade, mas é o nível de estoque, né, e de contas a receber. Eu preciso saber quanto que eu tenho nisso, né? E arquivos de documentos, então tudo que você paga, impostos, isso daí é importante você guardar durante um determinado tempo, tá bom? Agora, gente, chegando aqui na última parte da aula, tá? Espero que vocês estejam gostando. Nós temos a parte da burocracia governamental. Isso daí, a gente depois também vai entrar um pouco em contabilidade, né? Mas isso daqui é uma introdução. Então, quando você cria uma empresa, você está criando uma pessoa jurídica. O que é pessoa física e pessoa jurídica? Pessoa física somos nós, né? Então, você tem lá seu CPF, cadastro de pessoa física, né? Então, quando você trabalha, você faz uma prestação de serviços, dependendo como for, você pode fazer um contrato de trabalho com pessoa física. Quando você faz um você é contratado por uma empresa, se você pegar lá a sua carteira de trabalho, você vai ver que está em cima, tá, contrato de trabalho. Aquilo não é um contrato de uma pessoa física, você com uma pessoa jurídica, que é a empresa. Então, pessoa física é uma pessoa, um indivíduo, né? Uma pessoa individual. A pessoa jurídica é uma associação, né? Pode ser duas ou mais pessoas, ou pode ser um único dono, é uma empresa, né? Aí ela não tem o CPF, ela tem o que nós chamamos de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Então essa é a grande diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. O que é ser empresário, né? Justamente é um cara que ele resolve montar uma empresa, né? Então ele reúne uma atividade econômica, um estabelecimento, e acaba decidindo explorar essa atividade. Então, o empresário ele é o proprietário, ele é a pessoa que toma iniciativa, né, de poder produzir algo ou prestar algum tipo de serviço, tá bom? Então, as empresas, todas as empresas, para que elas sejam formalizadas, para que elas sejam oficiais, para que elas estejam regulares, elas precisam de um registro. Tá? Então, existem órgãos, como por exemplo, os cartórios de registro e a junta comercial, que são responsáveis por registrar a empresa. Se vocês forem ali no Poupa Tempo de Santo Amaro, vocês vão ver que tem um órgão lá que chama JUSCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Lá faz o registro de empresas, né? Quando você cria uma empresa, para que você tenha o seu CNPJ, que é o que nós falamos aqui atrás, né? Você tem que registrar a sua empresa. Se você estiver exercendo uma atividade sem abertura de empresa, explorando uma atividade econômica, que é isso daqui, que é você ser um empresário, você pode estar ilegal, né? Então é importante você fazer um registro e aí sim você vai adquirir o seu CNPJ. Não dá para entrar muito nessa seara, né, nessa questão, mas em algumas situações, se você tem um CNPJ, você nem responde como pessoa física, você responde como pessoa jurídica. Você pode ter. Quando você é pessoa jurídica, você ganha uma personalidade. Tanto é que você consegue abrir conta, né? Digamos que eu abra uma empresa com qualquer um de vocês aí. A gente vai lá no banco qualquer, lá no Bradesco, por exemplo, e abre uma conta, né? Aí, vamos pegar aí, Luz para as Nações Comércio Limitada, né? Aí eu abro a Luz para as Nações lá com 2 alunos aí, por exemplo. Qualquer um dos 3 pode assinar pela empresa, pode pagar a conta, né?
a gente pode abrir uma conta, não vai ser a conta do Fábio, vai ser a conta da Luz para as Nações. Então, é isso que acontece, tá? Então, a empresa ela precisa ser registrada. E aí, quando nós falamos sobre registro de empresa, existem várias formas, e isso também a gente vai falar um pouco mais sobre contabilidade, que são as formas de você registrar a sua empresa. Então, nós temos a empresa individual, né? E aí pode ser uma MEI, que é microempreendedor individual. Existe o site para quem tiver interesse. Sei lá, se você for cabeleireiro, professor ou coisa parecida, você pode abrir uma MEI, né? Você paga lá acho que R$ 54 por mês. No portal do empreendedor você consegue abrir uma empresa e aí você passa a ter um CNPJ. Nós temos a EI também, que é o empresário individual. Temos a IRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. E temos aqui, isso daqui, tudo que nós estamos falando daqui para cá, da IRELI para a MEI, são empresas individuais, né? Empresas de uma única pessoa. Agora, quando nós falamos de sociedade, nós temos essas duas opções. Gente, esses daqui são os mais utilizados, tá? Existem outros tipos de empresas, existe SE, existe uma série, mas as mais utilizadas são essas. Então nós temos a limitada, que é uma sociedade limitada, e a sociedade anônima, tá? A mesma coisa também tem que ser, isso daqui também nós vamos falar sobre isso em contabilidade, a forma de tributação. Então tudo que está daqui para cá é abrangido pelo Simples Nacional. Então, todos os impostos municipais, estaduais e federais, eles estão eles são juntados tudo num único imposto, tá? Mas aí para você abrir uma MEI, por exemplo, aí tem essas questões aqui de quanto você pretende faturar por ano. Então aqui, ó, até 81 mil, 360 mil e entre 360 e 4,8 milhões por ano, né? Então, isso daqui tem que ser o faturamento para você aderir ao Simples Nacional. Aqui, quando nós falamos de sociedade, você tem que pensar em questão de lucro. Então, você tem o lucro presumido e o lucro real. Não vou entrar nisso aqui agora também, porque nós vamos falar sobre isso em contabilidade. Mas, só para vocês já terem uma noção, lucro presumido até 78 milhões por ano e o lucro real é obrigatório, né, que seja maior de 78 milhões por ano. Tá bom? Classificação quanto ao porte da empresa. Aqui é em relação ao porte também, né? Então, no Estatuto de Micro e Pequenas Empresas de 2006, que foi uma lei, né, do 123 de 2006, eles acabaram adotando alguns critérios de receita bruta. O que é receita? Tudo que entra de dinheiro por ano, né? Então, para você ser um empreendedor individual, ao contrário daqui, né? Por essa lei, você tem que ter um faturamento de até 60 mil reais por ano. Microempresa 360 e empresa de pequeno porte até de 361 centavo até 3 milhões e 600. Gente, eu não vou entrar muito nisso agora que a gente, senão vai abandonar a cabeça de vocês e vai chegar lá em contabilidade, vocês não vão querer nem olhar para minha cara. Então aqui nós temos também a classificação do Sebrae, tá? Pela quantidade de funcionários, tá? Então, você tem, se for indústria, microempresa até 19, comércio e serviços até 9, e aí assim por diante, empresa de pequeno porte, médias e grande portes, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou pedir para vocês, quem ainda não segue, nos ajudar, né? Siga nossas redes sociais da igreja, nosso Instagram, cclp_nações, e qualquer dúvida, esse é o WhatsApp da igreja, vocês têm meu WhatsApp também, podem nos procurar. Deixa eu só parar de compartilhar a tela. Espero que vocês tenham gostado, então. Eu estarei aqui pelo WhatsApp durante a semana, se vocês quiserem esclarecer qualquer dúvida, e aí na próxima semana a gente tem mais uma aula, por enquanto será dessa maneira, tá bom? Assim que o governador liberar, a gente volta com a aula presencial, lembrando que tem a apresentação do plano de negócio. Caso vocês queiram acrescentar alguma dessas informações que vocês aprenderam hoje sobre marketing, controle financeiro ou coisa parecida no plano de negócio, fiquem à vontade, tá bom? Porque é isso daí que vai compor a avaliação de vocês nessa matéria. E aí depois disso a gente já vai partir para uma outra matéria,
porque a gente também não pode parar, porque nós temos aí 6 meses pela frente, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa pode me chamar, eu estou à disposição. E é isso aí, um grande abraço, até mais.